E aí, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem, eu estou melhor do que mereço. Faz um tempinho que eu não passo por aqui, né, para gravar nenhum vídeo. E eu decidi alguns dias atrás gravar um especificamente nesse dia 1º de janeiro de 2021. E há um motivo, há um propósito por trás disso. Na verdade, esse é o tema que a gente vai conversar um pouquinho aqui. Propósito de vida. Porque para que a gente tenha algumas diretrizes em nossa vida, para que a gente chegue em algum lugar, a gente tem que ter algumas coisas bem determinadas, e dentre elas, a principal, ou uma das principais, dependendo da sua ótica de vida, é um propósito. Você tem que ter um propósito de vida e é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho, tá bom? Mas antes de dar continuidade, queria pedir para que você desse aquele like esperto da hora que me ajuda a compartilhar esse conteúdo se ele for relevante, para que isso se intensifique ainda mais. Se inscreva no canal, se for interessante para você, compartilha para que outras pessoas que precisam entender um pouco mais sobre esse assunto, que você conheça, que você tenha algum carinho, algum afeto, compartilha para que essa pessoa possa aprender um pouco mais e entender um pouco mais. Eu acho que isso é primordial para todo ser humano, tá bom? E se for possível, comenta, porque assim também esse comentário ajuda a ter mais interatividade no conteúdo, tá bom? Então vamos lá. Por que eu decidi falar sobre esse assunto, pessoal? Porque eu acredito que, como eu já disse, todo ser humano precisa ter um alvo determinado, um propósito para a vida, para chegar em algum lugar. Mas muita gente às vezes até se confunde no que é propósito de vida, no que é um chamado. Inclusive eu acrescentei algumas informações lá no meu Instagram sobre esse assunto, propósito. Inclusive respondi uma caixinha de perguntas lá sobre algumas perguntas que surgiram. E se você tiver interesse, lá vai ter algumas coisas mais acrescentadas do que aquilo que eu vou colocar aqui, não mais, mas algumas outras coisas que talvez aqui passe pelo devaguear da nossa mente, que a gente vai conversando e vai clarificando algumas coisas, mas outras nem tanto. E lá está um pouco detalhado, escrito, algumas questões a respeito de propósito. Dá uma olhada lá, eu acredito que vai ser interessante para você. Se não tiver mais nos stories, acredito que pelo horário não vai estar, mas você dá uma olhadinha lá nos destaques, que está lá em perguntas e respostas, tá bom? Então vamos lá. Inclusive o que eu compartilhei lá no Instagram, eu tentei definir para que a gente pudesse entender melhor um pouquinho. Coloquei em três vertentes para que a gente pudesse entender um pouco mais a respeito de propósito. Quais são essas três vertentes? Paixão, objetivo e, por último, propósito. Na verdade, seria o propósito pelo início, mas eu decidi inverter para que a gente possa construir algo para depois chegar ali no propósito e talvez ficar um pouquinho mais esclarecedor. Tá bom? Então vamos lá para as definições. O que é uma paixão? Bem, acredito que todos nós sabemos, até porque praticamente todos nós já passamos por ela, já passamos por algo nesse sentido. Paixão é aquilo que é intenso, aquilo que é fervoroso, aquilo que traz impacto, é aquele BUM! Aquilo que te movimenta de uma vez para frente. E é muito bom. Paixão é muito bom, necessário, mas a paixão por si só é limitada. Porque se ela não tiver um alvo a chegar, ela não tiver, como que eu posso dizer, algo maior aonde chegar, ela tende a morrer. Ela vai morrer. Vai ser... Está traçado o fim dela. Haja visto os relacionamentos. Vamos pensar no relacionamento? Um namoro muitas vezes não começa daquele jeito, com aquela intensidade. Às vezes um trabalho também. Você acha que é apaixonado por algo, mas logo você descobre que aquilo ali se tornou enfadonho, que é só uma forma de você ganhar o pão de cada dia. Voltando para o relacionamento no começo do namoro ele é muito intenso. Você quer estar toda hora, você quer conversar, você quer ligar, você quer estar junto. E aí, às vezes, com o tempo, isso se apaga, porque não evolui da paixão para o amor, não ultrapassa. Né? Então, a paixão é muito boa, ela te leva até um certo local, até um certo ponto da sua vida, mas ela não é aquilo que a gente deve ter como o mais importante para que a gente alcance algumas diretrizes em nossa vida. Desses três aspectos que eu vou trazer, os dois, que é a paixão e o objetivo, tem suas problemáticas, e a gente vai pensar a respeito disso. A questão da paixão,
A pessoa que é movida só pela paixão, ela é uma pessoa, me perdoem se de repente alguém se sentir ofendido, mas ela é uma pessoa iludida. Porque nem todo mundo só faz aquilo que tem paixão. As grandes pessoas, os grandes idealizadores, os grandes empresários, as pessoas de sucesso, as formadoras de opiniões, os estudiosos, eles não fazem só aquilo que tem paixão. O fazer o que tem paixão é muito bom. Mas se você fica preso somente a fazer aquilo que tem paixão, isso é um problema. E o grande problema de ser movido pela paixão é esse. Porque ela passa e a pessoa que é movido por ela acha que só vai conseguir ter êxito quando tiver aquele queimar no coração. E aí a gente sabe muito bem que a realidade é outra. A gente não consegue fazer somente aquilo que a gente tem paixão, né? A gente acaba então sendo, de certa forma, iludido. E a gente precisa ir além, a gente precisa ir adiante. Como eu disse agora há pouco, as pessoas mais bem-sucedidas, elas aprendem e entendem que precisa fazer aquilo também que ela não gosta. Até porque se a gente fizer também só aquilo que a gente tem paixão, na primeira dificuldade que aparecer, a gente vai deixar para trás, a gente vai parar, né? E essa não é a ideia essa não é a proposta, pelo menos não deve ser a proposta de nossa vida. O outro aspecto é o objetivo. O objetivo também é 10. 10 não, né? Não pode ser 10. Se o propósito de vida que é o 10, né? Mas é muito bom um objetivo. A gente deve ter alguns objetivos, mas também não pode ser o objetivo aquilo que me direciona, aquilo que me move. O objetivo não pode ser. Não pode ser o fim. O meio, talvez, para chegar ao fim seria interessante, mas ele ser o fim em si só, não é. Não pode ser. O objetivo, como que eu posso trazer aqui? Peraí, gente. Aquilo que você almeja. Eu vou trazer para a minha vida. O meu objetivo, como hoje, é me formar em psicologia. Sou estudante de psicologia e estou estudando para chegar à minha graduação, posteriormente dar continuidade, né? E se assim Deus o permitir, fazer um doutorado, enfim. Então, o meu objetivo nesse momento é passar pelos 5 anos de estudo aí na faculdade e me formar. Então, o objetivo é aquilo que você tem como meta, você traça aquilo ali. O meu objetivo é chegar naquele local, naquele lugar. Isso, o objetivo, como eu disse, ele é muito bom, mas ele não é o fim. Ele pode ser um meio para se chegar, talvez, ao fim. Então, esse é um exemplo. Mas, como eu disse, o objetivo, assim como a paixão, tem suas problemáticas. E a questão do problema do objetivo é que ele é muito preso só a você. Na verdade, tanto o objetivo quanto a paixão é algo que ela está preso. Desculpa, quase derrubei aqui o celular. O objetivo e a paixão é algo que está preso só a você. Normalmente é assim. Está preso só aquilo que é particularmente seu, particularmente prazeroso seu, particularmente um alvo a ser alcançado seu. Esse é o objetivo. O objetivo traz isso. E você pode até buscar objetivos grandiosos, você pode até buscar alcançar algumas coisas que vão lhe fazer bem. Mas bem só para você. E isso em algum momento vai cessar. Vou trazer de novo o exemplo da minha vida como estudante de psicologia. Quando eu me formar, quando eu chegar ao meu objetivo que eu tenho traçado, o que eu vou fazer com isso? O que você vai fazer com isso? Você deve ter seu objetivo ou seus objetivos. E o que você vai fazer quando você alcançá-lo? Aonde eu estou querendo chegar? A paixão e o objetivo, como eu já disse, é algo que a diretriz é você. O alvo é você. Mas a gente precisa ir um pouquinho além. Eu estou trabalhando aqui para que a gente chegue no ponto principal, pessoal. Acredito que vocês vão entender o que é o propósito de vida. Porque quando a gente tem um objetivo, vou trazer um exemplo de que às vezes a gente pensa assim, eu quero ficar rico. Tá, legal. Mas por que as pessoas vão depositar algo para você, dinheiro, vão gerar algum valor nesse sentido financeiro para você,
se eles não receberem nada em troca e o que você simplesmente ganha com isso, ganhar o dinheiro, conseguir o dinheiro, tem que ter alguma coisa a mais. A nossa vida não pode ser só isso. E aí que entra a questão do propósito. Sim, propósito de vida. Enquanto os seus objetivos, eles são em relação a você, objetivos e a paixão em relação a você, indivíduo, o propósito de vida, ele é mais expansivo. Ele vai alcançar as pessoas, as outras pessoas, aquilo que você consegue produzir que vai além de você. É por isso que eu fico, assim, maravilhado com essa questão de propósito de vida e eu tenho, neste ano de 2020, pessoal, pensado muito nisso. Acabou o ano de 2020, hoje é o primeiro dia de 2021. E quando a gente para fazer essa reflexão, é muito provável que no finalzinho de 2019 para o começo de 2020, muita gente traçou algumas metas, como sempre, alguns planos, alguns projetos. E aí veio o ano, veio se seguindo, inclusive veio a pandemia. E muita gente desistiu, muita gente parou. Veja bem, eu não estou aqui colocando em xeque a dor ou a dificuldade que muitas pessoas passaram. Até porque eu também passei por alguns momentos dificultosos, tanto na questão de trabalho, como também, principalmente na questão do estudo, né? Também teve as dificuldades pessoais, no caso, meu pai, a minha mãe, eles pegaram Covid, a minha irmã pegou Covid-19, os três pegaram, fora as pessoas queridas, algumas pessoas queridas que também foram acometidas por esse vírus, né? Então trazendo tensão, trazendo alguma dificuldade para nossas vidas. Mas o 2020 não é o fim. E as metas, aquilo que a gente traçou, aquilo que eu tracei, pode ter sido talvez impedido até certo ponto. Mas, pessoal, veja bem, aqui não é um julgamento de ninguém, é uma reflexão para que a gente possa pensar a respeito sobre o propósito de vida. Quando você tem um propósito de vida que vai além de você, que tem como desejo e o primórdio de alcançar outras pessoas, você não para. Você não para por algumas dificuldades, a não ser que você seja parado, como foi o caso de muitas pessoas que aconteceram de serem parados por esse coronavírus. Mas se você não parou, você pode dar continuidade ao seu propósito de vida, desde que você, obviamente, saiba qual é, né? Então, esse propósito de vida é sobre aquilo que vocês vão fazer para os outros. E foi aí que eu comecei a pensar ainda um pouco mais nesse 2020 sobre este propósito de vida. Eu comecei a resignificar a minha vida e eu cheguei a um ponto que eu tinha que fazer uma ruptura com algumas coisas. Tinha que ser algumas ações disruptivas para que eu pudesse avançar, porque senão eu ia acabar parando, eu ia acabar protelando algumas coisas, ou ia acabar procrastinando algumas outras e não ia dar continuidade naquilo que eu tenho como propósito de vida. E inclusive lá até no Instagram teve uma pergunta se eu sei qual é o meu propósito de vida. Eu falei, claro que eu sei. Claro que eu sei. O meu propósito de vida é viver a minha identidade, porque eu sei quem eu sou, eu sei por quem eu fui chamado, para que eu fui chamado. Eu sei naquilo que eu sei que eu posso gerar valor para as pessoas. A minha identidade, ela me define, inclusive, pense nisso. Se você não tem um propósito de vida, começa a pensar nessa possibilidade da sua identidade. Quem é você? Se defina. Porque se você não se definir, alguém vai te definir. Quando a gente pega uma identidade, um RG, a gente olha ali atrás e está lá escrito Fernando Ribeiro Gomes, pai, tal, Antônio, mãe, Maria, nascido em tal lugar, tal dia, tal. Ali tem uma breve definição de quem eu sou. E o seu propósito de vida também te ajuda a fazer isso. Porque ali você vai definir qual é a sua identidade. Então eu respondi que eu sei qual é o meu propósito de vida. É viver a minha identidade. O que eu devo fazer, o que eu posso fazer, para quem eu posso fazer, quem me chamou. Isso me ajuda muito a clarificar as coisas quando eu quero parar, quando eu quero desistir, porque eu sei que a minha identidade é levar uma mensagem, é levar um conteúdo, é levar as pessoas pelo menos a procurarem, a viver uma vida em abundância, uma vida completa, entendendo quem elas são, entendendo a sua essência. Então foi isso que eu respondi. Vamos lá, vamos dar continuidade. Bem, Fernando, mas e aí? Tá? Essa questão de paixão eu entendo muito bem, o objetivo até ficou mais claro, mas propósito é um pouco mais difícil para que eu entenda.
Então deixa eu te deixar uma perguntinha, talvez para você aí estar pensando, estar refletindo a respeito disso. A pergunta é a seguinte, que nós devemos ter em nossa mente. Que tipo de transformação a sua vida, a sua existência, ela ocasiona para o mundo? Que tipo de informação que a sua vida gera? Que tipo de transformação, quando alguém conversa com você, aquilo que você produz, gera de benéfico para outra pessoa? Que tipo de transformação? Quando você tiver essa resposta, eu faço tal coisa, o meu modo de viver é de tal forma. Por exemplo, como psicólogo, o meu propósito de vida é exercer a minha profissão e levar as pessoas a se conhecerem mais, a ter conscientização de quem são, das suas emoções e como lidar com elas. Dentre outras definições que muitas pessoas vão ter a respeito do que é ser um psicólogo, do que as pessoas acham de que é ser um psicólogo. Enfim, só para que possa ser clarificado um pouco mais em nossa mente a respeito dessa pergunta. Então, vamos lá, recapitulando. Que tipo de transformação a sua existência traz para a pessoa? Quando você conseguir responder isso, você vai ter achado seu propósito de vida, pode ter certeza. Pode ter certeza disso. Eu vou até ler algo que eu marquei aqui. Diz o seguinte, ter um propósito de vida traz uma causa maior, algo que você defende, contribua e traz um enorme senso de direção, enquanto adiciona significado e sentido às coisas mais simples. Isso é uma exemplificação do que é ter um propósito de vida. Eu vou ler de novo, vou ler novamente. Ter um propósito de vida traz uma causa maior, algo que você defende, contribua e traz um enorme senso de direção, enquanto adiciona significado, sentido às coisas mais simples. A coisa mais simples que você faz, as coisas do seu cotidiano, quando você faz com um propósito de vida, gerando valor para as pessoas, pessoal, isso é incomparável. Sabe, porque tem coisas nas nossas vidas que a gente vai poder passar para pessoas, falar para as pessoas, e levar até um certo conhecimento dessas pessoas pela teoria, mas tem coisas que só a prática, não adianta só a prática. E quando você provar e sentir do seu propósito de vida, quando isso for tão forte dentro de você, a ponto de uma pandemia a nível mundial não conseguir te parar, você vai ver como maravilhoso é quando você não ficar pensando simplesmente no 2020, mas já projetar o 2021. Quando você estiver cansado, quando você estiver pensando assim em desistir, quando talvez um abatimento, um cansaço vir sobre sua vida, um cansaço mental, ou qualquer que seja a situação vir sobre a sua vida, você vai lembrar do seu propósito de vida, você vai lembrar da sua identidade, você vai lembrar por quem você foi chamado, para que você foi chamado. Você não vai parar, você vai continuar gerando valor. Isso que é o importante, isso que o propósito de vida faz. Eu espero que cada um de nós possamos entender e aprender o que é o nosso propósito de vida. Seu propósito de vida não está, porque às vezes as pessoas acham que um propósito de vida relevante é só um presidente da república. Vou até usar esse exemplo na minha vida mesmo, da nossa vida como estudante de psicologia. Eu sou um psicólogo. Tudo que você fizer, tudo. Na verdade, a Bíblia diz, Paulo, quando escreveu para os Coríntios, no capítulo 15, versículo 58, ele diz o seguinte para aquelas pessoas ali da igreja de Corinto: nenhum trabalho é vão no Senhor. Nenhum trabalho é vão no Senhor, desde que tudo, parafraseando uma outra passagem, a não ser que tudo que você faça, seja comendo, bebendo, qualquer coisa que você faça, faça como ao Senhor. Quando você tem um propósito de vida, a mais simples ação, um bom dia, uma boa tarde, vai gerar valor para outra pessoa. Se o seu propósito de vida for fazer com que outras pessoas se sintam bem, isso vai fazer toda a diferença para a sua vida. Não sei se está dando para você entender. Depois até eu queria que você mandasse algum comentário falando a respeito disso, se você entendeu, se você não entendeu, se você quer saber mais a esse respeito. Mas pense nisso, o seu propósito de vida vai te ajudar a viver uma vida com mais sentido. Você precisa, nós precisamos viver uma vida com mais sentido. Tá bom? Pense nisso com muito carinho. Deixa eu ler mais um pouquinho aqui do que eu escrevi. Quando você tem um propósito de vida, você sabe que está vivendo e exercendo o seu propósito quando você recebe energia por fazer as coisas. Isso é verdade. Isso aqui que eu estou fazendo aqui,
Inclusive, nesse ano de 2020, eu resignifiquei algumas coisas que eu poderia ficar parado ou não diante dessa pandemia. Acho que eu já falei isso em algum outro vídeo, que eu tinha uma vida bem ativa a respeito de dar aula, de ensinar, e eu me vi parado por conta de algumas dificuldades, de algumas situações que, inclusive, essa pandemia veio cooperar para isso, negativamente, claro. Mas eu vi que as redes sociais, as mídias, inclusive esse canal aqui, é um meio pelo qual eu posso dar continuidade ao meu propósito de vida. E quando eu faço isso aqui, ou quando eu faço no Instagram, ou no WhatsApp, quando eu compartilho um status, alguma coisa, eu faço isso com muita alegria, isso me gera energia, de verdade, porque eu sei o porquê que eu estou fazendo isso, o porquê que eu sou movido por isso. Não é simplesmente para aparecer, não pode ser, não é. Na verdade, não pode ser para aparecer. Deve ser para gerar valor para outras pessoas, para que as pessoas vivam melhor, para que as pessoas encontrem o sentido na vida delas, porque se a gente fizer isso mutuamente, tudo vai ser tão melhor, né, pessoal? Isso não é utopia. Isso não é mimimi, isso não é falação para poder, sabe, motivar alguém. Não é, é verdade. Que se você viver gerando valor, isso volta para você. E se a gente pensasse mais a respeito disso, em buscar ter um propósito de vida, em buscar fazer com que as pessoas entendessem o que é propósito de vida, tudo seria muito melhor. Mas vamos de pouquinho em pouquinho, gota a gota. Vamos lá. Então você sabe que está vivendo, exercendo seu propósito quando você recebe energia por fazer as coisas. Aquilo simplesmente te dá energia. E é exatamente a falta disso que faz muitas pessoas começarem vários projetos. Olha só, será que isso já aconteceu com você em 2019, no começo de 2020? Pararem pelo meio do caminho. Projetam, traçam alguns planos, mas param. Mas param pelo seguinte: a energia da motivação acaba. E não há nada que a reenergize. Afinal, não há um propósito claro por trás disso. A paixão vem, passa, mas não há um propósito final. É só um momento. O objetivo, eu cheguei lá, mas o que eu construí em prol desse objetivo? Se não tiver o propósito, não adianta. Há uma quantidade enorme de pessoas, de gênios, que neste momento têm deixado de fazer valer a pena a vida deles, de gerar valor. Têm desperdiçado os momentos das vidas deles com as coisas mais simples que poderiam estar gerando valor para outras pessoas. Eles buscam, olha só, deixa eu ler aqui, eles buscam e sonham com seus objetivos. Essas pessoas, sem perceber que nunca os atingirão, sem gerar valor, sem ter ideia de qual é seu propósito de vida. Eu queria que a gente pensasse aqui um pouquinho a respeito do seguinte. Pensa no Cristiano Ronaldo aí. O Cristiano Ronaldo, ele já se tornou o melhor jogador do mundo e ele é um jogador acima da média, treina muito porque ele tinha um objetivo, não, ele tem um objetivo de ser o melhor do mundo, não de estar, de ter passado, de dar continuidade, de ser bom naquilo que ele faz. Então ele treina muito, ele é um cara acima da média porque ele entendeu o propósito de vida dele. Mas já parou para pensar se o Cristiano Ronaldo tivesse desistido e tivesse passado, procurado uma outra profissão? Ele poderia ser bom em qualquer outra coisa que talvez ele fizesse. Muito provável que sim, que ele poderia ser bom em outra coisa que ele fizesse. Mas será que ele ia gerar valor? Será que isso, se não fosse o propósito de vida dele, ele ia conseguir ser tão bom, ele ia conseguir fazer sentido para outras pessoas, impulsionar outras crianças a ser como ele, até outros jogadores, outros adultos? Vamos pensar um pouquinho mais adiante. Eu trouxe algumas definições de algumas pessoas que às vezes a gente não conhece, a gente não pensa, a gente pensa mais pessoas que estão em evidência, mais pessoas quando ela entende o propósito de vida dela, ela gera valor para muita gente. O ponto aqui é que muita gente tem vivido uma vida talvez insignificante, porque se acostuma a deixar de correr atrás daquilo que quer, daquilo que é o propósito da vida deles, e aí tem deixado de produzir para o mundo aquilo que poderiam produzir. Eu dei o exemplo aí do Cristiano Ronaldo, mas tem outras pessoas. Tem um camarada chamado Dennis Mukwege, eu não sei nem pronunciar o nome dele. Bem, ele nasceu em 1955, ele é um ginecologista congolês. Ele é responsável por operar, olha só, mais de 45 mil vítimas de abuso sexual, o que lhe rendeu o recorde mundial na área e vários prêmios, tal como o prêmio Shakhravov,
que foi a ele otorgado pelo Parlamento Europeu em 2014. Também teve um prêmio chamado Olaf Palme em 2008 e o Africano do Ano 2008 pelo Daily Trust. O mais interessante, pessoal, é que este ginecologista, embora pudesse ser um dos médicos mais ricos do planeta e viver em qualquer lugar de primeiro mundo, ele decidiu viver na República, olha só, Democrática do Congo, um dos países mais miseráveis do mundo, onde tem uma casa no hospital de Panzi. Olha o que ele fez. Durante a guerra civil, que tirou a vida de milhares de pessoas, o Denis operou mais de 21 mil mulheres, chegando a trabalhar 18 horas por dia para atender o máximo de número de vítimas. Agora eu pergunto, será que esse médico, sendo tão bom como ginecologista, se ele não tivesse seguido o propósito de vida dele para gerar valor, para cuidar dessas mulheres, e tivesse se dedicado simplesmente a se formar e trabalhar em qualquer outro local, não sendo desmerecedor de quem está trabalhando em qualquer local, mas se ele não tivesse ido ao propósito de vida dele, que era trabalhar especificamente nesse local, trabalhar especificamente com essas mulheres, trazer sentido para a vida dessas mulheres que foram violentadas e seus emocionais e psicológicos estavam acabados. Você já parou para imaginar nisso? Isso é o que o propósito de vida faz. Leva esse homem a viver dessa forma. 45 mil vítimas de abusos sexuais foram tratadas por ele. O cara trabalhou mais 18 horas por dia para atender o máximo de números. Para quê? Eu mesmo nunca nem tinha ouvido falar dele. Mas ele não precisa que outras pessoas fiquem falando dele. Ele se realiza por isso, porque ele tem um propósito de vida, levar sentido para essas mulheres que estão dilaceradas. Mas vamos continuar. Um outro, Francis Collins, nascido em 1950. Ele é um médico geneticista americano responsável por uma das maiores conquistas da ciência moderna, o mapeamento do DNA humano. Nada mais, nada menos que isso. O Código da Vida. É um estudo que ele e sua equipe realizaram em 2001, publicado na época na revista Science e na Nature. O mapeamento do genoma humano tem impacto na descoberta de uma série de genes associados a doenças, auxiliando na busca pela cura de doenças até hoje dadas como incuráveis. O cara trabalhou a respeito de genomas, a respeito de a descoberta de doenças que talvez fossem incuráveis. Ele não poderia pensar, isso é uma perca de tempo, eu vou gastar minha vida naquilo que eu tenho paixão. Não, meu objetivo é ganhar muito dinheiro em tal situação. Não, ele tem um propósito de vida. Desvendar essas doenças, gerar valor para essas pessoas. Mais um, Ben Carson, 1951. É um médico neurocirurgião americano que entrou para a história por ter sido o primeiro médico a conseguir separar, olha só, gêmeos siameses unidos pela cabeça. Talvez alguns de vocês que tenham mais ou menos a mesma idade que eu, não precisa contar para ninguém. Vamos lá, vamos falar sério. Então ele foi o médico responsável por separar aqueles gêmeos siameses que eram grudados pela cabeça. Esse procedimento extremamente complexo envolveu nada a menos que 5 meses de planejamento e mais de um dia na execução, e uma equipe que contava com 50 médicos, técnicos e enfermeiros. Só uma pessoa, pessoal, que tem propósito de vida faz isso. Só uma pessoa que entende aonde quer chegar e por que chegar faz isso. Só uma pessoa que gera valor para as outras pessoas, e ele sabe que isso retorna para ele, porque é muito prazeroso viver uma vida com sentido. E esse aqui todo mundo conhece com certeza, Albert Einstein, que foi um físico e matemático alemão, desenvolveu a teoria da relatividade geral, um dos pilares da física moderna ao lado da mecânica quântica. Ele entrou para o rol dos maiores gênios da humanidade ao desenvolver a teoria da relatividade. Estabeleceu a relação entre massa e energia e formulou a equação que se tornou a mais famosa do mundo, E igual mc². Já imaginou se o Einstein, se o Ben Carson, se o Francis Collins, se cada um desses aí não tivesse seguido o propósito da vida deles? Você imaginou se o Einstein tivesse decidido ser um rabino? Nada contra, de forma alguma, pelo contrário. Mas será que ele ia conseguir gerar valor, gerar para o mundo aquilo que hoje ele conseguiu gerar?
Porque quando a gente tem um propósito de vida, aquilo que a gente produz não é só para o hoje, não é só para agora. Avança, contagia outras pessoas, distribui, realmente gera valor, faz sentido. E Albert Einstein é um exemplo clássico disso. E o que dizer, no meu caso, como estudante de psicologia, obviamente eu não poderia deixar de citar. O que dizer de William Maximilian Wundt, Sigmund Freud, Jean William Fritz Piaget. Se esses homens não tivessem seguido o propósito da vida deles, eram homens que já eram, na grande parte deles, já estavam estabelecidos dentro da filosofia, mas decidiram estudar algo além e gerar valor para várias pessoas. Entraram, claro, em algumas demandas, em alguns debates, por continuar firmes ali nas suas convicções, mas porque eles tinham um propósito de vida. E hoje a gente se alimenta desse tal propósito. E é isso que eu quero para a minha vida. E é isso que eu espero que você possa encontrar no seu propósito de vida. Levar esse sentido para outras pessoas, um alimento para outras pessoas. Queria também que você pensasse em outro camarada aí, já um pouco mais contemporâneo nosso, Steve Jobs. Steve Jobs foi um gênio, né? E Steve Jobs tem uma história também interessante, engraçada. Engraçada no sentido assim de perseverança, de propósito de vida. Ele, como vocês sabem, ele criou a Apple, não é? E foi convidado a se retirar da Apple. Ele criou ela e ele cofundou, na verdade, ela, né? E em 1995 ele foi convidado a se retirar. Ele fundou ela em 1970, cofundou ela em 1970 e foi convidado a se retirar em 1985. Isso devastou, de certa forma, a vida dele. Porque até então, Steve Jobs achava que o foco da vida dele, o propósito da vida dele era a companhia, era aquela empresa. Mas olha só, pessoal, tem coisas às vezes na nossa vida que é necessário que venham de uma forma negativa ou de uma forma um pouco mais dura, digamos assim, para que faça a gente acordar, para que faça a gente entender qual é o nosso propósito de vida ou aonde está o nosso propósito de vida. Às vezes é preciso ser ativado algum emocional, algumas coisas na nossa vida para que a gente possa entender. Steve Jobs, aconteceu assim com ele. Ele achava que a vida dele, o foco dele estava ali na Apple. E quando ele foi convidado a se retirar, ele entendeu que não era a companhia o propósito da vida dele, mas sim aquilo que ele tinha aqui dentro, aquilo que ele queria produzir como benfeitoria para a humanidade através da tecnologia. 2020 foi assim, para a minha vida, para a vida de muita gente. E 2021 continua e o coronavírus ainda está aí, pessoal. E aí você precisa resignificar algumas crenças, algumas coisas em sua vida para que tenha um propósito. O coronavírus não pode te parar. Muitas coisas, quase nada pode te parar. Você mesmo pode se parar, mas poucas coisas podem te parar. Tá? E aí ele achou que tudo isso tinha chegado ao fim, mas quando ele entendeu que o propósito da vida dele não era simplesmente a companhia, aí ele, mesmo depois de estar devastado, achou o sentido da vida dele e criou a Next, que foi vendida, que a partir dessa empresa Next, ele criou a Pixar, que foi vendida para a Disney. Olha que interessante. E aí depois disso, essa mesma empresa foi comprada pela Apple em 1996. Olha só que interessante. E quem foi Steve Jobs depois disso? Ele resignificou aquela situação, ele achou o propósito da vida dele através daquela dor, através daquela situação. É isso que eu espero para a tua vida de verdade. Que você possa achar sentido para a sua vida através dessa dificuldade, desse coronavírus. Não para não, não para. Acha o seu propósito de vida que você vai ver que tudo vai fazer mais sentido, não só para você, como para outras pessoas. Não deixa a paixão, não deixa só o objetivo ser aquilo que te move, mas o propósito da sua vida seja clarificado e você viva com mais sentido. O meu pedido, eu anotei, eu vou ler. O meu pedido não é nem em relação aos benefícios de ter um propósito para você. Sem dúvida, para você seria uma pena se privar de uma vida com propósito, de viver com mais significado e abundância. Mas seria uma pena ainda maior para o mundo, pode ter certeza disso. Há tantas coisas no mundo que podem melhorar,
Que tal fazer sua parte e aproveitar os benefícios disso? Com propósito de vida, tudo fica mais claro. Sabia que às vezes a gente pede para o mundo mudar e é óbvio que a gente que tem que começar a mudar primeiro? Quando você acha o seu propósito de vida, você vai ver que o mundo à sua volta começa a mudar. Porque você começa a mudar primeiro. Eu espero que você possa entender isso. Eu entendi. E eu vou ler até um texto bíblico que está em Romanos 8, versículo 28, diz o seguinte: sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles, olha só, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. De novo, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Qual é o seu propósito? Uns 35 minutos eu estou falando. Eu espero que tenha ficado claro para você, ou pelo menos tenha despertado algo aí dentro de você, para que você procure o propósito da sua vida, que vai fazer muito mais sentido a sua existência. Se pergunte se o seu modo de viver, a sua existência tem gerado valor para as pessoas, se aquilo que você faz tem gerado valor para as pessoas. Se esse conteúdo for interessante para você, comenta lá, tá? Se você quiser ver mais alguma coisa a esse respeito, manda algum comentário para mim, por favor, porque eu tenho muitas outras coisas ainda para falar a esse respeito. Várias coisas que aqui eu coloquei, eu tirei de um livrinho que eu li, muito pequeno, bem pequenininho, mas de uma profundidade muito grande a respeito. Inclusive, eu até mudei a foto do status do meu WhatsApp, que é propósito, objetivo e paixão. Mudei a foto por isso, esse livrinho do André Burick. Ele é doutor em neurociência, em neurofisiologia e algumas outras graduações. E me ajudou muito também a intensificar isso, essa questão do propósito. Tá bom, pessoal? É isso. Eu espero que tenha sido relevante para você. Espero mesmo que tenha ajudado você a clarificar a respeito do sentido da sua vida. E muito obrigado por ter aguentado até aqui, 37 minutos. Antes dos 38 minutos eu vou terminar. Um abraço, um beijo no coração de vocês. Que Deus abençoe e que a gente possa achar sentido na nossa vida, propósito de vida, para gerar valor às outras pessoas. Lembre-se, você tem uma identidade. Você precisa viver uma vida completa, uma vida abundante. Procure esse sentido, procure esse propósito. Um abraço. Fui.